Existe apenas um poder no mundo. E esse poder é Eu Sou. Em 15 de abril de 1968, Neville Goddard revelou um dos ensinamentos mais profundos sobre identidade, imaginação e unidade divina. A escada de Jacó é Cristo, e Cristo é a sua própria consciência desperta. Ele nos leva ao capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo e ao sonho de Jacó no livro de Gênesis para mostrar que a pedra é o nosso crânio. A escada é a consciência. E Deus não está fora, Ele é o Eu Sou dentro de você. Se você não acredita que Eu Sou, continuará errando o alvo. Hoje você vai entender por que a imaginação é Deus. O verdadeiro significado de pecado. O mistério da descida e ascensão do Filho do Homem. E como usar isso para manifestar qualquer estado que desejar. Prepare-se. Porque essa mensagem não é simbólica apenas. Ela é prática. O Sr. Herbert Hoover fez esta declaração em uma convenção do Partido Republicano em São Francisco. Sei que ele foi menosprezado de muitas maneiras, mas permitam-me dizer que ele é um dos verdadeiros grandes líderes do nosso país. Eis o que ele disse. A história da humanidade, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras, e de fato, a ascensão e queda das nações, poderia ser escrita em termos da ascensão e queda das ideias implantadas na mente dos homens. Eis um homem que se esforçou ao máximo para concluir a faculdade, ele não tinha dinheiro nenhum para começar e ascendeu ao cargo mais alto do nosso país. Tudo o que ele propôs para promover a mudança que herdou, essa coisa horrível, foi implementado por seus seguidores. Bem, ele executou, mas não lhe deu nenhum crédito. Aquele que herdou o legado ficou debilitado, como vocês sabem. O país ficou debilitado. O representante do nosso país sempre representa o que somos, e nos sentíamos debilitados, não conseguíamos nos sustentar sozinhos. Ele não conseguia se sustentar sozinho, então era erguido fisicamente. Toda vez que precisava se levantar e discursar para alguém, precisava ser erguido. Mas ele colocou em prática tudo o que Hoover disse. E as citações que vocês acham que são dele, na verdade, não são. Não temos nada a temer além do medo. Essa frase não é dele, é editorial, muito antes de ele sequer nascer. Então, voltemos a Hoover. A história da humanidade, com suas formas de governo, suas revoluções, suas guerras, e de fato, a ascensão e queda das nações, poderia ser escrita em termos da ascensão e queda de ideias implantadas na mente dos homens. Foi isso que Hoover disse. Agora, voltemos às Escrituras. E aqui vamos nós para o capítulo 8 de João. Espero poder interpretá-lo da mesma forma que interpretamos Neemias. E eles leram o livro da lei de Deus, com interpretação, para que o povo entendesse o que era lido. Versículo 8. Esse é o capítulo 8 de Neemias. Espero agora poder explicar o significado do que foi dito em João 8. E é este. Eu sou de cima, vós sois de baixo, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mas eu vos disse, se não crerdes que eu sou, de maneira nenhuma morrereis em vossos pecados. João 8, 23. A palavra pecado significa errar o alvo. É só isso que significa, não tem outro significado. Errar o alvo. Se não crerdes que eu sou, de maneira nenhuma morrereis em vossos pecados. Então eu pergunto: o que você quer ser? O que você gostaria de ser? E você me diz: eu gostaria de ter segurança, de verdade. Muito bem, você gostaria de ter segurança. A menos que você acredite que eu sou seguro, você continua errando o alvo. Pois pecar é errar o alvo. A menos que você acredite que você mesmo é seguro, para que possa dizer eu sou seguro, embora não haja nada neste mundo que o sustente, não haja evidência neste mundo que comprove sua afirmação, mas a menos que você acredite que eu sou, você morrerá em seus pecados. Pois o nome de Deus é Eu Sou. Não há outro poder. Não há outro Deus. Só existe Deus. Deus é um e seu nome é Eu Sou. Êxodo 3 versículo 13, 15.
Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. João 8, 24. Essa é a história das Escrituras. Eventualmente, você descobrirá que você e eu, no princípio, não conseguíamos acreditar que éramos Deus. Eu lhes digo agora que você e eu somos um. Eu sei que somos um, disso eu tenho certeza, mas lhes digo que somos um. Bem, vocês não conseguem acreditar. Então, no princípio, Deus nos disse, com seu poder criador: somos um. Não conseguíamos acreditar. Então, nos afastamos disso. Não conseguíamos acreditar, então erramos o alvo. Eu não conseguia acreditar que sou Deus, então caímos. Eu lhes digo que vocês são filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Salmo 82, 6. Porque eu não consigo acreditar. Então, ele estabelece, desde o início, um padrão pelo qual podemos crer. Eis o padrão. Ele é, no princípio, um pai, o pai de um filho, e esse filho é Davi. Bem, eu não sei se sou filho de Davi, e você não sabe se é filho de Davi, e você não sabe que você e eu somos um, nós não sabemos. Então, descemos, caímos. E ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem. João 3, 13. Que está no céu. Isso é profético, este tempo presente? Está no céu, isso é profético ou é realmente um fato? Ele desce e depois ascende. Ele desce para provar uma profecia. Vocês são verdadeiramente filhos de Deus, e você e eu somos um. Mas eu não consigo acreditar. Não tenho a sensação de que você e eu somos um. Não tenho a sensação de que eu sou realmente o ser que é o pai de Davi. Então, se eu não o fizer, terei que descer a esta maravilhosa peça e passar por todos os seus horrores para descobrir que realmente sou aquele que é Deus, o pai de Davi. E assim eu desço. E então eu ascendo da mesma maneira que Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também deve ascender o Filho do Homem que desceu. Pois se ele realmente é, se o Filho de Deus deve se tornar o Filho do Homem, então o Filho do Homem se torna o Filho de Deus. E Deus Pai e Deus Filho são um. Então, aqui, neste nosso maravilhoso mundo, eu lhes digo que a ascensão e queda das nações, não apenas de indivíduos, mas de nações inteiras, podem ser descritas em termos da ascensão e queda de ideias implantadas na mente dos homens. Você realmente acredita que é o Pai? Você pode dizer: espero poder acreditar. Bem, foi isso que aconteceu no princípio. Eles não acreditaram. Então os filhos. Ele disse: vós sois filhos do Altíssimo, todos vós, filhos de Deus, mas eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam sentir a unidade com Deus. Então, vocês descem. Todos descerão para que vocês saibam que vocês e eu somos um. E todos nós tivemos que descer e entrar em um mundo preparado para nos revelar que realmente somos Deus. Então, descemos a este mundo, e passamos pelo inferno, por todo o fogo do inferno. E então, um por um, nos elevamos para descobrir que realmente somos Deus. Somos o Pai de seu Filho unigênito. Salmo 2, 7. E como eu poderia, neste mundo, convencer alguém, falando aqui neste nível, de que você e eu somos um? Eles me dirão: mas você volta para casa e tem um pouco de dinheiro, e talvez eu não tenha nada. Ou talvez você tenha muito mais do que eu, e a maioria que eu conheço tem tanto. Então, quem é você? E assim, eles não se interessam e seguem seus caminhos separados neste mundo. Eles não conseguem conceber por um momento que somos um. E a maioria não quer sentir que somos um. Você é branco, ela é negra, e aquele ali é amarelo, e nós somos um? Eu não quero isso. E eu lhes digo, nós somos um. Caímos nessa aparente desunião, nessa divisão, e agora ascenderemos à unidade, à unicidade que é Deus. Todos neste mundo farão isso. Mas, já que estamos aqui,
você pode provar que a ascensão e queda das ideias determinam o ambiente em que o indivíduo vive, conforme ele permite que essas ideias se fortaleçam ou desapareçam dentro dele. Então eu pergunto a vocês, o que vocês querem ser? Digam o que quiserem. Bem, a menos que acreditem que eu sou esse alguém, vocês morrerão em seus pecados. Pecar é errar o alvo, é não alcançá-lo. A menos que durmam esta noite com a convicção de que eu sou o homem, a mulher, que eu quero ser, e persistam nessa convicção, vocês não alcançarão esse alvo. Então eu lhes digo esta noite. A premissa deve ser, além das coisas terrenas de César, que eu sou Deus. Vocês dizem que isso é loucura, insanidade, arrogância. Que o mundo inteiro diga isso. Eu lhes digo por experiência própria que vocês precisam. Vocês precisam realmente sentir que são Deus. Não me refiro a alguma coisinha boba, como um Hitler ou um Stalin, ou essas pessoas que constroem essas coisinhas e as veem desmoronar, não. Quero dizer que vocês precisam realmente acreditar na história. Esta é a história das histórias, como contada nas Escrituras. Ela começa no Antigo Testamento e chega à sua plenitude no Novo. Se eu lhe contasse esta noite. Então ele chega a um lugar, e ali percebe que é noite, e pega uma pedra e a usa como travesseiro, e dorme sobre a pedra. Então ele tem um sonho, e o sonho é que ele vê uma escada que leva ao céu. Acima dele está Deus. E nela, no manuscrito existem 3 manuscritos, mas o ei é o que eu prefiro, em vez de dizer anjos descendo e subindo, está escrito os deuses estão subindo e descendo. Esse é o manuscrito e do livro de Gênesis. E existem 3. E ele vê os deuses subindo e descendo. E quando ele acorda do sonho, Jacó disse: Eis que este é o lugar de Deus, e eu não o conhecia. Gênesis 28 versículo 11, 16. Bem, o que você acha que era aquela pedra? Esta noite, quando você for para a cama, você deita a cabeça, não é? O nome de Deus é Eu Sou. Seu crânio é uma pedra, não é? Ele repousa sobre uma pedra. Essa é a pedra. E ele sonha com uma escada que leva ao céu, e esse céu é Deus. E Deus lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e de Isaque, e então fez essa promessa fantástica a Jacó. Jacó acordou do seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então ele pegou a pedra, que é a sua própria cabeça, o seu crânio, e a ungiu. Deitou óleo sobre ela e fez dela o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Deus está em você, o seu nome é Eu Sou. Não há outro Deus. Esse é Deus. Então eu lhes digo, a menos que acreditem que eu sou Ele, vocês morrerão em seus pecados. No sentido de que continuarão errando o alvo. Vocês devem assumir que agora são o homem, a mulher que desejam ser e persistir nessa suposição. E posso lhes dizer, por experiência própria, que isso não os decepcionará. Só existe Deus neste mundo. E as pessoas falam de outro caminho. Não há outro caminho. A história contada no Antigo Testamento é o fundamento absoluto do mundo. O Novo Testamento, não compreendido pelos cristãos, é o seu cumprimento. Esse é o cumprimento dessas histórias do Antigo Testamento. Mas, como nos dizem, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre suas mentes, eles não o compreendem. Eles não compreendem que o Deus que falou aos profetas está em nós como Eu Sou. E esta noite, quando você for dormir, não pense nem por um instante que Deus está repousando sobre uma pedra, e que a pedra é o seu próprio crânio. Você deita a cabeça, dorme e sonha. Bem, o sonhador nas Escrituras é Deus. Não há outro Deus. Ele está sonhando com este mundo, o seu mundo. Então você deita a cabeça e pensa: Bem, agora eu sou John Brown e vou dormir. Esse é Deus. E a cabeça dele está repousando sobre uma pedra, e a pedra é o seu crânio. Um dia você vai acordar dentro do seu crânio, pois essa é a pedra que foi ungida. Como nos é dito no capítulo 28 do livro de Gênesis, que ele ungiu a pedra,
colocou óleo sobre ela e disse: Esta é agora a casa de Deus. Esta é a casa. Vocês são o templo do Senhor. Então, reflito sobre isso. Com o que sonho esta noite, quando for dormir? Que eu sonhe que sou alguém que contribui para o bem do mundo, despertando todos aqueles que toco neste mundo. Que eu possa, de fato, levar adiante a história que é a história eterna, como nos foi contada no Antigo Testamento e revelada no Novo, mas não compreendida por aqueles que praticam ou se dizem cristãos. Eles não a entendem. Ontem, centenas de milhões compareceram ao culto. O que eles entenderam? Liguei a TV. Eu sempre acordo cedo, acordei às 5 da manhã, e liguei a TV para assistir ao bowl. Uma linda exibição de lírios e as lindas moças e rapazes e os homens que cantaram, e todo o departamento musical, maravilhoso. E então ouvi esse absurdo, puro absurdo a respeito da ressurreição, puro absurdo. Digo-lhes, vocês são toda a história da Bíblia, como lhes é dito no capítulo 40 dos Salmos. No livro, tudo se resume a mim. Tudo o que é dito nas Escrituras se resume a vocês. Quando você diz eu sou, está se referindo a ele. Tudo se resume a ser chamado de Deus. Agora, a menos que vocês acreditem que eu sou o que quero ser, bem, então, não posso alcançar isso. Como posso alcançar isso se sou o único poder no mundo? Devo acreditar que sou o que gostaria de ser, ou então não posso alcançar isso. Portanto, a menos que vocês acreditem que eu sou ele, morrerão em seus pecados. Agora vocês dizem que um homem está dizendo às pessoas. Ouçam as palavras com atenção. Vocês são daqui de baixo, eu sou daqui de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, eu lhes disse, e a menos que vocês acreditem que eu sou ele, morrerão em seus pecados. Então, quando ele foi levado perante Pilatos. Tudo isso é um drama, e esqueçam o estado físico, porque não aconteceu na terra, a não ser na forma de uma peça. Nunca aconteceu de outra forma que não fosse, digamos, uma peça, como vocês leem no capítulo 3 de Gálatas, é uma peça. É preciso interpretar a peça. E assim, ele comparece perante Pilatos e não responde às perguntas de Pilatos. Ele disse: Você não sabe que eu tenho o poder de libertá-lo e o poder de crucificá-lo? Ele disse: Você não tem poder algum, a menos que lhe seja dado do alto. João 19 versículo 10, 11. Eu sou do alto. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu beberei o cálice até o fim. Mas você não tem poder. Ninguém neste mundo tem poder sobre você, a menos que você, por suas suposições, o esteja dando a ele. Então você supôs que é inferior a ele? Bem, então, ele vai representar o papel de alguém superior a você. Então, eu assumi que sou isso, aquilo ou outra coisa, e, portanto, por essa minha suposição sobre o que sou, todos no meu mundo que refletem essa suposição desempenharão papéis superiores ou inferiores. Pensarei que eles são realmente reais no meu mundo. E não são. Não existe nada além de Deus, e Deus é eu sou. Não existe outro Deus. Então, se eu ousar assumir que sou um certo estado, e esse estado for inferior ao que acredito que outros, os chamados outros, e não existem outros, então, os outros devem entrar no meu mundo para representá-lo e me fazer sentir que sou inferior a eles. E não existe outro. Então eu lhes digo, vocês são o único ser neste mundo. Vocês são Deus, e não há nada além de Deus. Vocês são todos os seres, porque são seres proteicos, que desempenham todos os papéis. Observe seus sonhos à noite. Bem, quando você sonha à noite, não sonha com inúmeras pessoas. Mas você não está interpretando todos os papéis? Você vai a um psiquiatra e ele lhe diz que significa isso, significa aquilo, mas você não está interpretando todos os papéis? Não seria isso um ser proteico? Você, o sonhador, sonhando e todos os papéis que interpreta? Mas você não acha que isso é o sonho? Isso também é o sonho. E você também está interpretando todos esses papéis. Então, digo-vos,
o Sr. Hoover estava absolutamente certo. Apesar de estar condenado, ele enviou-me o seu pequeno panfleto. Dei-o a um homem para usar na NBC e ele nunca o devolveu. O Sr. Hoover autografou-o para mim e pediu-me que enviasse uma cópia do meu livro A Vacant Imagination, Imaginação Desperta, o que fiz. Ele disse que o colocaria na sua biblioteca na Universidade de Stanford. Então, ele aceitou o meu livro e enviou-me o seu panfleto. Eu, por minha vez, dei-o a Elmer Peterson, era esse o nome dele, que trabalhava no departamento de notícias da NBC, e nunca o recebi dele. Mas eu dei-o a ele. Estava assinado por, no qual ele me agradecia pelo meu conceito de imaginação, porque ele tinha arriscado. Mas eu escrevi o meu livro antes de o seu pequeno panfleto ser publicado. Nunca nos encontramos, e o meu livro certamente não o influenciou, porque ele nunca o leu. Ele ouviu falar dele depois. Foram apresentados por amigos em comum. Eu escrevi este livro. E ele disse isso na convenção, onde afirmou que a história da humanidade, seja qual for ela, suas revoluções, suas guerras e a ascensão e queda das nações, poderia ser escrita em termos da ascensão e queda de ideias implantadas na mente dos homens. Mas ele sabia por experiência própria, porque se formou em Stanford com o próprio esforço. Não tinha um tostão furado e trabalhou duro para concluir seus estudos em Stanford, chegando ao cargo mais alto do nosso país. E posso lhes dizer que, apesar da Grande Depressão, da qual foi herdeiro, muitas de suas ideias foram implementadas. Mas, naquela época, éramos completamente incapazes de nos sustentar sozinhos, então elevamos ao poder um homem que não conseguia se sustentar sozinho. Ele só herdou riqueza, não a conquistou. Posso dizer-lhe que não há. É uma diferença enorme quando um homem ganha dinheiro de verdade em comparação com uma riqueza herdada. É uma diferença enorme. Todos querem ter muito dinheiro entrando do nada. Mas quando alguém realmente o ganha, escreve uma peça de teatro, ou trabalha e produz algo. Esse tipo de renda. Posso dizer por experiência própria, porque tenho as duas. E é uma diferença enorme. Ganhar algo com o próprio esforço e depois recebê-lo do nada é completamente diferente. Bem, ele o conquistou, aquele homem o conquistou. E ele poderia nos dizer que devemos prestar atenção às nossas ideias, porque o surgimento e a queda das ideias implantadas em nossas mentes determinarão o mundo em que vivemos. E esse é o nosso mundo. Então, peço que realmente acreditem nisso. Está escrito no capítulo 8 de João. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados, vocês não alcançarão o objetivo. João 8, 24. Vocês não atingirão sua meta a menos que acreditem que eu sou o homem rico ou qualquer outro homem que vocês queiram ser. Vocês querem ser felizes? Bem, a menos que vocês assumam, mesmo quando não estão felizes, que eu sou, vocês não alcançarão a felicidade. Vocês querem segurança? A menos que vocês assumam que eu sou a segurança, vocês não a alcançarão. Por quê? O único poder no mundo é Deus, e Deus é eu sou. Portanto, a menos que vocês assumam que eu sou o homem que vocês querem ser, eu não alcançarei a segurança. Não há poder no mundo que possa me impulsionar para lá, eu preciso assumir isso. E então, algo maravilhoso acontecerá dentro de vocês. Agora, reflita sobre o momento em que ele colocou a cabeça sobre a rocha e fez contato com a eternidade. Pense nisso. Ele colocou a cabeça sobre uma rocha, sendo a rocha seu crânio, e então surgiu aquela maravilhosa escada. Era circular, posso lhe dizer por experiência própria, uma escada circular, como uma serpente, e acima dele estava o Senhor. Você já pensou na escada como o Cristo, o mediador entre Deus e o homem? Já pensou que aqui, esta noite, eu coloco minha cabeça na cama, embora seja um travesseiro, estou realmente sobre meu crânio, e nesse momento, se a consciência despertar, estarei em contato com o superior. Bem, o contato, o mediador entre a natureza humana e a divindade, é Cristo. E essa é a verdadeira escada de Jacó. Pense nisso. Eu lhe digo que é verdade.
Essa é a escada de Jacó. Porque ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem, que é o Filho de Deus. Ora, se o Filho de Deus se torna o Filho do Homem, não está o Filho do Homem destinado a se tornar o Filho de Deus? E se Deus e seu Filho são um? Vocês não conseguem ver? Só Deus desempenha todos os papéis. E então eu lhes digo, vocês e eu somos um. Digo isso seriamente, da maneira mais íntima, somos um. Mas se alguém não crê nisso, ou não consegue entender, não consegue compreender totalmente, então, essa pessoa descerá essa escada em espiral. Mas quando subir, terá a prova da unidade de todos nós. Porque antes de descerem, foi-lhes dito que vocês são filhos de Deus. Ora, Deus é um pai se tem filhos, vocês são filhos de Deus, portanto, se eles ascenderem a Deus, devem ter um filho, e esse filho é Davi. Então, quando ascendem, descobrem que são os pais de Davi e agora eles sabem o que não sabiam ou não conseguiam acreditar até descerem ao fogo para descobrir que somos um. Só existe um neste mundo, apenas Deus, nada além de Deus. Portanto, só existe Deus e quando você diz eu sou, é Ele quem você diz. Agora, no mundo de César, acredite nisso e siga em frente. Aliás, esta noite, quando for dormir, deite a cabeça no travesseiro verdadeiro. Ele o chamava de pedra. Bem, é uma pedra, é o seu crânio, e ali você ousa presumir que esta noite você é o homem, a mulher que gostaria de ser, e simplesmente presuma. Amanhã, se o mundo negar, se a razão negar, que diferença faz? Persista na suposição de que é assim, e, posso lhe dizer, se tornará assim. Mas não se esqueça, quando se tornar assim, de como você o fez acontecer. Não se esqueça do Senhor. Não comece a adorar outro. Não há outro. Não há outro Deus. Tendemos a acreditar que ele ou ela, que fazem parte do círculo social, devem ser conhecidos, ou que tal pessoa é fulano de tal. Esqueça isso. Ninguém neste mundo é mais importante do que você, ninguém mesmo. Ninguém. Ainda não conheci uma única pessoa neste mundo que eu tenha sentido ser mais importante, nunca. Sim, eu gostaria de conhecer e amar o Sr. Einstein, e amá-lo por sua contribuição para o mundo da matemática e da física. Eu o amaria. Uma vez tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o encontro não se concretizou. Eu adoraria tê-lo conhecido. Eu adoraria ter conhecido muitas pessoas. Mas nunca conheci ninguém, nem ouvi falar de ninguém, que eu considerasse superior a mim. Arrogante? Tudo bem, chame como quiser. Despertei do sonho da vida. Sou o pai do filho unigênito de Deus, que é Davi. Bem, se você me disser que alguém é maior, então, você vai mencionar alguém maior do que Deus? E eu não conheço ninguém maior do que Deus. Por mais fraco e limitado que eu seja, sim, eu poderia morrer esta noite, e amanhã vocês ouviriam a notícia de que Neville morreu ontem à noite, e tudo bem. Mas ainda assim, neste momento, não consigo conceber ninguém neste mundo a quem eu me sinta superior. Contudo, sabendo que sei, não me sinto superior a ninguém neste mundo. Não posso me sentir superior a ninguém, mas também não posso me sentir inferior a ninguém. Portanto, somos um. Há apenas um ser, e esse ser é Deus. E quando eu não conseguia, no início, todos nós estávamos juntos, acreditar que éramos Deus quando ele nos disse no Salmo 82, quando nos disse que éramos todos filhos do Altíssimo e que éramos um com Deus, não conseguíamos acreditar. E então ele teve que nos trazer a consciência de sermos Deus. Vós sois filhos de Deus, filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Que clamor! E aquele que sabia disso está esperando que todos nós retornemos à consciência de sermos aquele que nos disse no princípio, e ele estabelece um padrão pelo qual retornaremos. Há apenas um caminho para esse retorno, e retornamos por meio desse padrão humano, chamado nas Escrituras de Cristo. Retornamos como Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.